Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e você está no Filosofia e Fé Cristã. Bom, como nos últimos áudios, nós estamos tratando do livro de Colin Brown, chamado Filosofia e Fé Cristã, enquanto um guia norteador para que nós possamos tratar acerca desta difícil relação que pode ser estabelecida ou não entre filosofia e a fé cristã. E estamos seguindo aqui o livro. Anteriormente analisamos Platão, Aristóteles, um pouco antes ainda Agostinho, e agora aqui na página 21, o Colin Brown vai tratar da metafísica, que é uma difícil área da filosofia, e nesta parte da filosofia em que ele trata da metafísica, fazendo as correlações com a fé cristã, que é o objetivo do livro dele e nosso, é que se pode comprovar aquilo que foi tratado em áudios anteriores sobre este livro dele e por que é um livro difícil de ser escrito. A metafísica é uma área muito importante da filosofia, ela tem uma importância fundamental nas origens da filosofia, principalmente as origens gregas, mesmo na Idade Média. Depois ela tende a declinar a partir da modernidade e declinar pelo menos no seu sentido original. Ela é ressignificada a partir da modernidade, da contemporaneidade, mas em seu sentido original ela é modificada, ou talvez até possamos dizer deformada. Mas por que citar aquilo que já foi dito nos áudios anteriores? Porque o Colin Brown fez esse livro e ele tem, pelo menos no meu modo de entender, uma dupla função. Primeiro, ele se pretende um livro para estudantes cristãos que querem entender essa relação entre filosofia e fé cristã, que é uma relação que não é tratada, ou quando é tratada de forma muito secundária, dentro das academias, nas áreas de humanidades, ou muitas vezes até tratada sobre um viés unilateral que não contempla uma pluralidade de informações e muito menos as informações correlatas à fé cristã, porque, como falamos em áudios anteriores, esta é relegada então ao campo da teologia, criando uma partição, uma especialização que no fundo só confunde e não contribui para um debate mais acirrado acerca do que seja realmente o real. E aí, nesse sentido, como é um livro feito para estudantes cristãos que estudam filosofia, seja desde o estudante do ensino médio até da faculdade, ele pretende aqui, o Colin Brown, trazer informações de relevo, informações com qualidade. Mas, ao mesmo tempo, ele também tem a pretensão de levar, pelo menos assim eu tenho entendido, essas informações às pessoas que propriamente não têm tempo de estudar filosofia, que jamais vão fazer um curso de filosofia ou da área de humanas, o cidadão comum, trabalhador, mas que tem seus filhos, por exemplo, que estudam na escola filosofia, e aí nós vemos aquela situação do pai que quer minimamente dar uma orientação cristã em torno do que o seu filho está estudando, o que é legítimo e o que é um direito dentro de uma democracia. Também o sentido do cristão, que muitas vezes num culto, num evento religioso, ele ouve do seu pastor a palavra, por exemplo, pós-modernidade. Bom, é claro que ele vai tentar entender, dentro da sua leitura bíblica e dentro do contexto do que está sendo falado, vai tentar entender um significado daquela palavra, mas é justo também que essa pessoa tenha pelo menos informações, uma manchete do que seja isso, para que ela possa
ligar essas informações e avaliá-las à luz das Escrituras. E por que está sendo dito tudo isso? Porque o Colin Brown consegue fazer isso justamente aqui nessa parte intitulada Metafísica. Ela é tratada em menos de 2 páginas, quase 2 páginas. Depois, obviamente, ele explicita em outros autores a mesma questão, por exemplo, depois ele vai tratar aqui de Anselmo e o argumento ontológico, mas uma explicação introdutória da metafísica ele faz aqui em 2 páginas. Para algumas pessoas isso pode parecer pouco, e ele mesmo diz na sua introdução que qualquer informação é melhor do que nada, mas me parece que ele consegue cumprir. E aí nós vamos passar aqui direto ao que ele fala sobre a metafísica. Bom, primeiramente está aí na página 21, para quem puder, quiser acompanhar, ele vai falar que há um interesse pela metafísica ao invés da física na Idade Média. Houve um interesse muito grande pelo mundo físico na Idade Antiga. A gente observa isso nos assim chamados filósofos pré-socráticos, que tratavam da physis, da natureza, buscando ali princípios que pudessem explicar a totalidade do real, tanto em quantidade quanto em quantidade. Por exemplo, quando Tales de Mileto diz que tudo é água, ele está observando, então, primeiramente em um sentido físico, a água propriamente, observando depois quantitativamente que essa água faz parte de todos os processos de criação e corrupção da natureza, vida e morte, e ele consegue então depois dar a essa água um novo sentido, que é o sentido filosófico. A gente pode dizer, num termo aqui que é meio complicado, porque ainda não era como ele usava, mas um conceito de que seria um princípio, quer dizer, não é, e aí não é mais a água enquanto H2O, mas um princípio que explica a totalidade, o todo, tanto no sentido quantitativo quanto qualitativo. Então, isso é só para dizer que os gregos eles pensaram muito, Aristóteles pensou muito sobre a física, tem inclusive um livro sobre a física. Os filósofos helenistas também, Epicuro, pensou muito sobre a física e, nesse sentido, não é o que ocorre na Idade Média. E aqui é onde ocorrem inúmeras acusações com relação à Idade Média de que ela foi uma idade das trevas, porque vai se dizer, não houve um desenvolvimento científico, então é a idade das trevas. Ora, talvez em um certo sentido também os medievais pudessem dizer sim, se nós não desenvolvemos física, e é o caso que vocês modernos desenvolveram, mas vocês também não desenvolveram metafísica, e nós desenvolvemos. E se lembrarmos que boa parte, por exemplo, da lógica do pensamento moderno e está na Idade Média, a gente percebe então que os 2 momentos históricos privilegiaram certas áreas que são importantes. Mas então o que seria metafísica? A palavra em si, ela dá ensejo a que nós possamos pensar em algo que seja para além da física, algo que seja para além do natural, alcançando o nível do sobrenatural. E aqui há um claro problema que nós tratamos, que pode ser descrito, visto, observado e contemplado naquela obra, naquela pintura, A Academia de Atenas, aonde aparece lá pintado, né? Platão e Aristóteles, Platão com o dedo para o alto, Aristóteles com a mão espalmada para baixo, como que Platão dizendo a realidade está para além do mundo, Aristóteles dizendo não, a realidade está no mundo. E essa dicotomia nós veremos que somente o cristianismo consegue ultrapassá-la e dá